Olá, tudo bem? Vamos começar outra série de estudo, A Origem do Mal. Vamos iniciar, né? Que Deus possa abençoar todos vocês e nós possamos estar, né? Podendo passar o que o Senhor deseja que nós passamos para cada um. Então, meus queridos, essa série de estudo passo a passo, por isso que eu dou o nome do estudo. Agora nós vamos estudar sobre a origem do mal, né? Vamos estudar sobre a origem, de onde se originou o mal, como se originou o mal, né? E o Senhor, ele quer que a gente aprenda dele, entenda da palavra de Deus e aceite-a, né não? Então, hoje nós vamos começar com a primeira pergunta, mas antes nós vamos orar e ver o que o Senhor vai falar para nós nesse estudo. Amém? Vamos orar? Grandioso Pai Celeste, em nome de Jesus, queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor. Queremos também, Senhor, a ajuda do poder do Teu Santo Espírito, para que nós possamos estudar a Tua palavra e estar, Senhor, fazendo a Tua vontade. Queremos pedir perdão pelo nosso pecado, nossas falhas, e que nós possamos entendê-las, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos começar pela primeira pergunta? A origem do mal é o tema, tá? E a primeira pergunta é: quem se originou o pecado? Com quem se originou o pecado? Está lá em 1 João 3,8, né? Vamos procurar na nossa Bíblia, 1 João 3,8 diz assim, ó: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando. Desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, com quem se originou o pecado? Com Satanás, né? Porque ele vive pecando, né? E o pecado procede dele. Entenderam? Procede de Satanás o pecado, não é de outra pessoa. Ah, Deus me fez assim, eu nasci assim, eu sou assim. Não. Satanás é assim. Nós, ser humano, não. Nós somos tentados por ele para ser assim. Mas, na verdade, quem originou o pecado foi Satanás. Ok? Aí diz mais, sem a Bíblia, a questão da origem do mal permaneceria inexplicável. Você já pensou? Se nós não tivéssemos a Bíblia, como que nós ia saber da origem do pecado? Como nós ia saber da origem do mal? Como? Né não? Precisamos ler a Bíblia para que nós aprenda a esse respeito. E eu espero, meus queridos, que vocês possam entender e estudar a palavra de Deus e entender, para que nós entenda o que é bom e o que é ruim, o que vem de Deus e o que não vem, ok? Aqui na pergunta 2 diz assim, desde quando o diabo é assassino? Desde quando? Porque nós sabemos que ele é homicida, assassino, né? Em João 8,44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Vocês observou? Quem é o pai da mentira? Tá? De onde originou o assassino? Desde quando existe assassino, né? A Bíblia deixa bem claro, vós sois do Satanás, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Quem quer satisfazer a vontade dele e querer satisfazer-lhe os desejos, tem pessoas que têm prazer em servir a Satanás, em satisfazer o desejo de Satanás. Às vezes, meus queridos, a gente está falando para a pessoa, não vai por aqui, que esse lugar não se origina de Deus. Isso não se origina de Deus. Ele faz questão de agradar a Satanás e participar. Mas sabe, a partir de agora, eu gostaria que você soubesse, tá? Que Satanás foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Satanás não se firma na Bíblia. Satanás não quer saber da verdade. Por que que ele não quer? Porque ele é mentiroso
e ele é pai da mentira. E fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele fala do que ele acha que é, do que ele cria. Mentiroso, homicida e pai da mentira é Satanás, viu? Ele não crê na verdade, ele nunca se firmou na verdade, nem quando estava no céu, meus queridos. Porque lá, quando ele olhava para Deus, ele desejava o que Deus tinha. Ele cobiçava ser o dono do trono, ser o dono do mundo, das nações. Ele queria isso. Então, ele não estava na verdade, porque eu quero falar uma coisa para você. Quem é firme na verdade, jamais ele cobiça o que é a lei. Entendeu? Jamais ele anda com mentira. Jamais ele é homicida. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus, a verdade, ensina nós a andar em toda a verdade. E quando nós andamos em toda a verdade, nós não somos nenhum dessas coisas. Entenderam? Mas Satanás porque ele é mentiroso, é pai da mentira e ele fala dele próprio. Ele não tem de quem falar. Nós temos que é um Cristo verdadeiro e único. Nós temos. João 8,44, que nós leu agora, né? A 3. Qual é a relação do diabo para com a mentira? Viu? Está lá em João 8,44, de novo, o mesmo capítulo. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é dele próprio, que ele é mentiroso mesmo. Entendeu? Porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira. O mal se originou dele mesmo. Ele é o mal. E se originou dele mesmo. Meus queridos, a palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos deixa claro quem é o verdadeiro e quem é o falso. A palavra de Deus nos mostra e deixa claro. Espero que você entenda, meus queridos. Vocês possam entender, ok? A 4. Satanás foi criado pecador? Observe. Vocês acreditam que Satanás foi criado pecador? Vamos ver se foi mesmo? Vamos lá. Ezequiel 28:15, né? Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele era o quê? Perfeito nos caminhos, entendeu? Até que um dia Deus viu iniquidade nele. Cobiça, inveja, desejo pelo que era dos outros, entendeu? Desejo de ser alguém que ele nunca poderia ser, né? Aí tem mais aqui. Essa declaração e a de João 8,44, de que ele não se firmou na verdade, mostra que Satanás, a princípio, fora perfeito e estivera na verdade. Antes ele era perfeito, mas a palavra de Deus, ela não mente. Ele nunca se firmou na verdade, porque perfeito ele era, né? Mas ele estava no meio da verdade, mas na verdade ele não conhecia a verdade, e se conhecia, tá? Ele não se firmou nela. Entenderam, pessoal? Pedro fala dos anjos que pecaram, 2 Pedro 2,4. E Judas, né? A anjo os que não guardaram o seu estado original. Por quê? Que eles não guardaram. Satanás encheu a cabeça deles, como enche hoje a cabeça do ser humano. Meus queridos, Satanás, ele enche tanta cabeça do ser humano que é um negócio encabuloso. E principalmente, gente, dos jovens. Vamos orar pelo nosso jovem. Vamos pedir a Deus pelo jovem. Tem jovem que acha que buscar a Deus é só se ele estiver dançando uma música do mundo. Não, na igreja tem que ter música do mundo para poder converter o jovem. Não, vamos orar a Deus e mostrar que há um Deus poderoso na vida desse jovem, desse exército maravilhoso que Deus ama e que Satanás enfia coisa na cabeça. Assim como iludiu os anjos, tá entendendo? Os anjos, eles iludiram. Lá em Judas 6, diz assim, em ambas passagens, né? Em ambas passagens mostra que esses anjos primeiramente estiveram em estado de pureza e inocência.
Mas tinha aquele que nunca se firmou na verdade, como fala João 8,44. Ele nunca se firmou na verdade. Ele vivia no meio da verdade, mas ele nunca se firmou. Ele era perfeito, ele era bonito, ele era... Deus criou ele, mas ele nunca... Ele viveu na verdade, mas nunca ele se firmou nela. E assim ele fez com os anjos. É como ele faz hoje com a cabeça de muitos jovens, de muitas pessoas, meus queridos, que querem a Jesus, mas o inimigo tira e as pessoas se deixam levar. Queridos, vamos orar por nós, por todos os jovens, que se firme na verdade, que a palavra do Senhor é a verdade, é a única verdade. Não ir por cabeça de homem, mas por dentro da palavra. É por isso que eu estou aqui, para passar a palavra para vocês e colocar e mostrar para vocês que somente a palavra de Deus é a verdade, ok? Firma na verdade, pessoal. Os anjos, eles eram inocentes, eles viviam primeiramente na inocência. Só que Satanás, sagaz, ele fez eles entender que ele era bom. E tiveram que partir do céu para a terra. Entenderam? Teve que descer. Porque quem não crê na verdade, meus queridos, não fica no céu. Quem não busca a verdade, o conhecimento da verdade, pratica ela, não fica no céu. Porque lá não é lugar de mentiroso. Lá não é lugar de imperfeito. Lá não é lugar de impuros. Lá é lugar de santo, limpo, puro de coração. Lá é esse lugar. Vigia, meus queridos. Ok? Que outra declaração de Cristo parece atribuir a Satanás e a seus anjos toda a responsabilidade pela origem do pecado? E é mesmo. A responsabilidade foi dele pela origem do pecado. Entenderam? Qual é a outra responsabilidade? A outra declaração de Jesus, que parece atribuir a ele, a Satanás. Está lá em Mateus 25:41. Diz assim, ó: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Jesus falou. Vocês viram aqui? Se não fizermos a vontade do Senhor, vai ouvir essa palavra aqui. Entendeu? Apartai-vos de mim. Entendeu? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Nós sabemos, meus queridos, que todo aquele que não aceita Cristo, que não faz a vontade de Deus, que não procura conhecer e praticar, obedecer a Deus, vai acontecer isso? Vocês acreditam? O fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos, vai um monte junto. Entenderam? Meus queridos, amados, nós somos salvos por Jesus? Sim. Ele morreu na cruz do Calvário. Mas essa palavra aqui, meus queridos, essa palavra aqui, ela nos mostra como nós chegar a Jesus. Você entendeu? Você não pense, nunca pense: ah, fulano aceita Jesus como único suficiente Salvador? Sim, aceito. Pronto. Não se esforçou, não leu a Bíblia, não praticou, não fez a vontade de Deus. Não pense. Cuidado. Pratique, se entregue, se firme na rocha que é Cristo. Não fique pulando. Não saia da sua igreja por causa de irmão, por causa de ninguém, não. Que no meio do joio tem o trigo. Você sabe por que Satanás levou aquele monte de anjo? Você sabe por quê? Porque eles saíram e foram procurar o caminho do erro, achando que aquele tinha razão. Ah, não, estão pregando errado, eu vou para tal lugar que está certo. Está certo, é a palavra de Deus. Vai lá. Vai lá. E busca, e lê, e procura compreender. Pede sabedoria a Deus, entendimento, conhecimento.
Procura uma igreja adventista mais próxima da tua casa e vai lá. Pede instrução. Ó, a irmã Maria dos Anjos falou. Vá lá e pede instrução. Entendeu? Porque nós sabemos que há um Cristo, que há um Deus que nos salva. Ok? Satanás, ele é a origem do mal e ele é mau, mentiroso e pai da mentira. Viu? O que levou Satanás ao pecado, rebelião e queda? Olha só o que eu falei lá atrás. Ezequiel 28, 17. Tu dizias, ó, e elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele era famoso. Ele era, vixe, o anjo. Ele era. Mas ele se achou, tipo, eu sou bonito, ele é bonito, é o tal. Ele se achou. Orgulho, tudo. Avareza, tudo. Ele se achou, tá? Aí diz assim, ó, por causa da formosura dele. A Ezequiel 28, 17, né? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Viu? Nas extremidades do norte, serei semelhante ao Altíssimo. Tu viu? Ele desejou o trono de Deus. Ele desejou ser semelhante ao Altíssimo. Não há outro. Não há ninguém semelhante a Deus. Só Deus, não há ninguém semelhante a Ele. Entendeu? Então, ele desejou tudo isso. Ele se elevou, então ele teve inveja, desejos carnais, ele deixou ser possuído, se possuiu, ele próprio se possuiu. Entendeu? E foi por isso, tá? Por isso que teve a queda. Foi por isso. Porque ele desejou ser semelhante a Deus, ele não queria ser. Nunca. Aí aqui diz mais, meus queridos. Em uma palavra, orgulho, exaltação própria, produzir a queda de Satanás. Orgulho e exaltação própria produziu a queda de Satanás. E para isso, não há justificativa nem desculpa adequada. Você viu? Isso não há justificativa e nem desculpa. Cuidado em se exaltar, cuidado em orgulho, cuidado no que sai da tua boca. Porque para isso não tem desculpa não, viu? A soberba procede à ruína, a altivez de espírito procede à queda. Provérbios 16, 18, viu? Por isso, visto, conhecemos a origem, causa, caráter e resultado do mal. Não existe boa suficiente razão ou escusa que possa ser apresentada para o mal. O mal não tem razão nenhuma. Desculpá-lo equivale a justificá-lo. E desde o momento em que é justificado, deixa de ser pecado. Todo pecado é manifestação de orgulho sobre alguma forma. E seus resultados constituem o oposto produzido pelo amor. É verdade. A experiência do pecado resultará no seu final um completo abandono e abiniamente para sempre por todos os seres criados em todo o universo de Deus. Tá? A pessoa que comete esse tipo de erro, o resultado dele é abandono, né? Abandono. Somente aqueles que tola e persistentemente se apegam ao pecado serão com ele o quê? Destruído. Tem pessoas que dizem, eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim, não é assim? Cuidado, porque com ele será destruído, viu? Cuidado. Os ímpios serão como se nunca tivesse sido. Verso 16. E os justos resplandecerão como o resplendor do firmamento. Aleluia. Os justos resplandecerão como o resplendor do firmamento. Viu? E refugirão como a estrela, sempre e eternamente. Amém? Jesus, Daniel 12, 3. Não se levantará por duas vezes a angústia. No verso, e Naum 1:9, Deus diz que não se levantará por duas vezes a angústia. Viu? Não se levantará,
Tá? A 7. Em contraste com o orgulho e a exaltação própria, ostentado por Satanás, que espírito manifestou Cristo? Filipenses 2, do 6 ao 8, diz assim: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e conhecido em figura humana. E assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia, tá? Viu? A diferença de Jesus e Satanás. Jesus morreu e foi sob morte de cruz pelo pecado de nós todos. E Satanás, lá no Éden, tentou destruir a humanidade. Só que nós temos um resgatador. Tá? Ele causou o pecado no mundo. Ele trouxe a destruição, o caos que nós vivemos hoje. Foi Satanás. Tá? Mas nós temos um advogado fiel e justo, Jesus Cristo justo. Ok? Por isso, meus queridos, busca a Deus enquanto nós pode achar. Buscai-o enquanto está perto. Por favor, estuda a Bíblia. Eu lhe peço em nome de Jesus, estude a Bíblia. Ah, é 25 minutos, é muito tempo. Quanto tempo tu tira para Cristo? Quanto tempo tu tira para estar na presença de Deus? Isso é pouco. Isso é pouco. Tá bom? O 8 e o último. Depois de um homem haver pecado, como Deus manifestou seu amor e boa vontade em perdoar? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, Deus manifestou assim, entregando o Filho dele para morrer por nós, para que todo aquele que nele cresce, que ele não perecesse, mas que ele tivesse a vida eterna. Nós tivéssemos. Diz mais, sendo que Deus que é amor, que tem prazer na misericórdia, e o que não muda, ofereceu e concedeu um período de graça para o homem, quando pecou. É razoável concluir que semelhante proceder foi seguido no tocante aos seres celestiais, que primeiro pecaram, e somente os que persistiram no pecado e se declararam em aberta revolta e rebelião contra Deus e o governo do céu foram finalmente expulsos dali. Você viu? Olha, isso é muito importante. Sendo Deus, que é amor, que Deus é amor, que tem prazer e misericórdia, né? E que não muda, que ele nunca mudou, ele não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Viu? E não muda. Ele ofereceu e concedeu um período de graça para cada um de nós. Essa graça é hoje. Tá? Para todo homem, quando pecou, tá? Essa graça é hoje. Quando tu abrir esse vídeo, tu vê a graça. Qual é a graça? A palavra de Deus para que nós possamos buscar e encontrá-la. E orar. Pedir a Deus sabedoria, conhecimento, entendimento, meus queridos, da palavra de Deus. E que nós entenda, entendeu? Deus ainda tem misericórdia de nós. Aproveita, o tempo é agora, viu? É razoável concluir que semelhante proceder foi seguido no tocante aos seres celestiais. Nós também ganhou. Seres celestiais ganharam a graça e nós também, tá? Aí diz assim, ó, que primeiro pecaram e somente os que persistiram no pecado foram finalmente expulsos do céu. Tá lá em Apocalipse 12, do 7 ao 9. Deus deu graça para eles também, para aqueles anjos. Aqueles que não se voltaram e não quiseram deixar de acompanhar Satanás e acompanhar Deus, aqueles caíram, desceram do céu para a terra junto com Satanás e vão ser exterminados. A Bíblia diz que vai ser acabado no lago de fogo e enxofre, Satanás e eles. E aqueles também, que Deus está dando a oportunidade da palavra e eles não querem. É triste falar isso, meus queridos, mas é a real. Então é tempo de ver Jesus.
É hora de buscar o Senhor enquanto se pode achar. É hora de buscar enquanto está perto. Meus queridos, o mal veio de Satanás. Ele mesmo se originou o mal. Ele mesmo cobiçou o que era do Pai Celeste, o que é nosso. Você sabe por que eu chamo nosso? Porque Cristo diz que se nós buscar Ele de todo o coração, em espírito e em verdade, guardar seus mandamentos, tá? Viver, praticar a palavra de Deus, o Senhor diz que nós também vamos morar lá junto com Ele. E vamos ser como os anjos. A palavra de Deus diz. Quem aqui quer morrer? Ninguém. E o mal, ele origina a morte. Porque o pecado, o salário do pecado, meus queridos, é a morte. Mas tem um detalhe. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vai depender muito de você. Muito. O reino dos céus, ele é feito de esforço. Jesus está de braço aberto para te receber. Mas para isso, meus queridos, você tem que aceitar e praticar e viver, independentemente do que o mundo vai achar de você, ó. Não liga. Prepara-te, Jesus está voltando. Prepara-te para tu dizer também, esse é o Deus que nós esperávamos, que eu esperávamos. Amém? Que Deus abençoe. Tá? Fiquem com Deus. Bom estudo. Que o Senhor possa abençoar vocês nesse estudo. Que aqui é de ano a ano afora, a gente vai estudar. E no nome de Jesus, eu creio que muitos, através desse estudo, eles vão descer as águas, eles vão praticar e vão ser servos e servas de Deus, jovem de Deus, adolescente de Deus, pessoas que querem realmente servir a Deus em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar? Obrigada, Pai de amor, Pai de graça e misericórdia. Obrigada pela tua graça e pelo teu poder. Obrigada pela tua palavra, nos dê o livramento de tudo aquilo que não provém de ti. E eu te peço que o Senhor Deus possa iluminar essas pessoas que vão estudar esse estudo e eles possam entender. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço nesta noite. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Deus cuide de cada um de nós e nos ensina a cada dia a o servir em espírito e em verdade, ok? Deus abençoe a todos.